Bom dia, meu povo. Gente, peço desculpa que eu estou de camiseta. Hoje é domingo, eu estou em casa também, né? Tá dando uma chuva desde manhã aqui em Manaus. Hoje eu quero tecer alguns comentários aqui em relação ao avião do Lula, em relação ao presidente da Câmara. Mais ou menos isso. Gente, o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, continua desafiando o judiciário brasileiro, continua desafiando a sociedade brasileira. Ele está fazendo a mesma coisa que o pai dele fazia em 2021. Vocês se lembram? Em 2021, Bolsonaro era o presidente. Vivia dizendo que se não tivesse o voto impresso nas eleições de 2022, não ia ter eleições. Eu me lembro perfeitamente disso. Agora, quinta-feira, o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, fez um vídeo dizendo que se não tiver anistia para os que tentaram acabar com a nossa democracia, evidentemente com o nosso judiciário e a nossa Constituição, se não tiver anistia para esse pessoal, não terá eleição em 2026. Eu já falei aqui, gente, que o pessoal comenta nos Estados Unidos que esse rapaz está com problemas mentais e cada vez está se agravando mais. Ele não consegue perceber que cada vez que ele abre a boca para falar essas asneiras, ele afunda mais o pai dele. Ele afunda mais o pai dele. E é engraçado que ele e o Trump são dois bons cabos eleitorais para o presidente Lula. Sexta-feira, dia 3, se eu não me engano, pesquisa da Quest coloca o Lula lá em cima. Até o final do ano, eu tenho certeza que o Lula vai estar com quase 50% nas pesquisas eleitorais para a eleição de 2026. Agora, o que eu fico mais surpreso, gente, é o presidente da Câmara, Hugo Mota, não colocar na pauta um monte de pedidos de cassação do mandato desse traidor da pátria, que eu acho que está recebendo dinheiro público para sobreviver lá nos Estados Unidos, a fazer um desserviço para o nosso país. Pô, por que o presidente da Câmara não coloca, ou eu não sei se é esse o procedimento, ou o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, de Ética, o presidente da Comissão de Ética, não coloca para caçar o mandato desse cara? Isso é um ponto. Outro ponto, essa semana o Alexandre de Moraes deu liberdade para aquele crocodilo, que era o valentão e tal, aquele deputado Daniel Silveira, se eu não me engano, que não entende PN de política, mas foi eleito pelos loucos, como diz o Bolsonaro, pelo voto dos bolsonaristas, que transformaram a Câmara e o Senado no pior Congresso Nacional da história do nosso Brasil. Nem na ditadura militar a gente tinha um Congresso tão desorientado, tão nefasto, tão asqueroso. Não era assim não, gente, nem na ditadura militar. O Hugo Mota, que é um rapaz jovem, teria futuro político ainda, quem sabe um dia ser candidato a presidente desse país, mas eu já falei aqui, volto a falar, ele está enterrando a vida dele política antes de começar. Antes de começar. Por que não coloca em votação isso, para caçar esse rapaz? Mas não fazem nada, e esse cara continua deitando e rolando. Mas ele está ajudando o Lula. Às vezes eu penso que é até bom não caçarem o mandato dele,
porque cada vez que ele abre essa boca podre dele, o Lula fica melhor em pesquisas aqui no Brasil. Gente, o que aconteceu semana passada em Belém é muito grave. Eu não vi, né? Mas dizem que o presidente Lula chorou muito. Porque se o avião levanta o pouso, o Lula, hoje nós estaríamos chorando, pelo menos eu, a morte do melhor presidente que esse país já teve. E tem, e vai ser ainda em 2026, que é o presidente Lula. E o mais assustador é que um membro do Exército, da Aeronáutica, me parece, da Aeronáutica, avião tem a ver com a Aeronáutica, disse que isso daí é falta de manutenção, consequentemente falta de verba. Que é falta de verba que foi cortado do orçamento deles e está acontecendo isso. Ou seja, quer dizer que eles sabem que os aviões estão sucateados e não falam nada? Eu não quero aqui afirmar, mas não esqueçam que esse pessoal bolsonarista iam matar o presidente Lula, o Alexandre de Moraes e o Alckmin. Falar em Alexandre de Moraes, que eu me esqueci, que ainda agora que era para me falar, em relação ao Crocodila, o Daniel Silveira, né? Porque tem aquele ator que é Daniel Oliveira, se eu não me engano, mas é o Silveira. Soltou o cara. O cara tá em casa, Bolsonaro tá em casa. Eu não consigo entender por que o Alexandre de Moraes não entende que se tivesse dado certo o golpe, ele e talvez seus familiares estariam mortos. Estariam mortos. Segundo os especialistas em golpes militares, se tivesse concretizado o golpe, esse golpe recente no Brasil, ia ser um dos mais perversos dos golpes que já tiveram no Brasil, ia ser esse comandado pelo Bolsonaro. Então, com certeza, o Alexandre de Moraes, se não tivesse morto, estaria preso. Estaria preso. E fica soltando os caras. Não tem que soltar. Não tem que soltar. Esses caras tentaram rasgar a Constituição do nosso país, senhor Alexandre. Não tem que soltar. Esse pessoal também não tem que ter redução de pena, não. Não tem que ter. Eles tentaram acabar com a democracia do nosso país. Tem que ser a pena máxima que estabelece a Constituição para essa questão de tentativa de golpe ou de golpe militar. Aí o Alexandre de Moraes fica soltando. Você solta, Alexandre de Moraes, você pensa que eles estão, que mudaram de ideia, que agora eles gostam do Brasil, que agora eles gostam do Supremo? Não, eles continuam odiando. Eu acho, voltando para a questão do avião do presidente Lula, é muito estranho, porque, segundo eu sei, que o avião que o Lula, por exemplo, o Lula vai viajar amanhã, uma semana antes fica 20, 30 policiais peritos perto do avião, ali pela redondeza, para ver se quem vai entrar lá, para ajeitar alguma coisa, limpar o avião, essas coisas. Não está fazendo nada para ter um acidente, né, com esse avião que o presidente Lula vai embarcar. Então, gente, o presidente Lula está correndo risco de vida. Esses caras não vão deixar barato o Lula concorrer à eleição de 2026 novamente. E eles têm consciência que hoje, por exemplo, não tem um político no Brasil que ganhe do Lula nas eleições de 2026. Não tem. Não tem. Tarcísio parece que já recolheu a mala.
Já trouxe a mala de volta para dentro de casa, não vai mais concorrer. Não sei se isso é uma jogada, uma estratégia política dele, né? Mas está recuando. Essa semana, nove governadores candidatos, né, reuniram. Eu acho que eles querem tirar só um deles para enfrentar o Lula. Pode vir, o Lula vai melhorar mais ainda com essas 3 ações do governo federal, com a ajuda do Congresso Nacional, inclusive, né, a questão do imposto de renda, para quem ganha até R$5.000, que não vai mais pagar nada, a questão da habilitação de carteira de motorista, para a gente não pagar mais, que é um absurdo, e a questão da gratuidade no transporte público no Brasil. Ninguém irá pagar mais. Isso aí está em estudo no governo. São 3 ações altamente populares que vai beneficiar aquelas pessoas mais humildes que não têm condições de tirar uma carteira de habilitação. E às vezes não tem, está desempregado, não tem dinheiro para pagar um ônibus, para entregar um currículo, para ir atrás de emprego. Mas o governo federal está vendo a forma de colocar isso gratuitamente para todos os cidadãos brasileiros. Então, gente, essa questão do que aconteceu semana passada é muito grave com o presidente Lula. O presidente Lula corre risco, sim, de vida, corre risco. Não pensem que esse pessoal recuaram, que não recuaram. Eles estão tentando matar o presidente Lula. Isso que aconteceu lá em Belém, quem é que me diz que não foi uma tentativa de sabotagem nesse avião, gente? Como que esse avião, gente, ia levantar pouso com o presidente da República e os demais seres humanos que estavam dentro de avião? Agora eu até errei quando eu disse que hoje, se o avião tivesse levantado o pouso, a gente estaria chorando a morte do presidente Lula. Não, a morte de todos que iam estar dentro desse avião, porque eles são brasileiros, são pessoas que estavam trabalhando pelo bem da nação, pelo bem do país, e iam ser assassinados se caso o avião levantasse pouso. Ou seja, por minutos o presidente Lula e os demais que iam embarcar no avião se salvaram de uma tragédia. Então, Polícia Federal, o CNI, né, Serviço Nacional de Informação, tem que redobrar a atenção. Até a água que o presidente Lula toma, principalmente a água, tem que ser fiscalizado. Tudo que o presidente Lula vai ingerir daqui para frente, que me parece que já é fiscalizado, tem que ser redobrada a atenção. E nós já vimos esse filme. A direita, ela é perversa. O mundo é assim, cheio de guerras, cheio de fomes, por causa da direita. 90% a 98% do mundo, dos países, foram e são governados por políticos de direita. Eu pergunto para você, porque se tem, eu não me lembro, algum país governado por políticos de esquerda já tiveram guerra? Eu não me lembro de nenhum país no mundo governado por político de esquerda se já teve guerra. Eu acho que não. Então, a fome que existe no mundo hoje, a destruição do meio ambiente também, é tudo comandado por partido de esquerdas. Aqui mesmo no Brasil, gente. O Brasil sempre foi governado pela direita. E a gente tinha esses direitos que nós temos hoje,
esses projetos sociais que nós temos hoje? Não. Então, viva a esquerda!